E aí pessoal, tudo certo? Estamos começando mais um vídeo do canal Nerd Direita falando sobre Copa do Mundo. E hoje tivemos a segunda rodada dos grupos A e B. E sendo bem sincero com vocês, essa Copa tá muito estranha. Tá sendo muito difícil de acertar os resultados corretos. E muitas vezes difícil acertar o que vai acontecer no jogo, se vai dar empate ou vitória do time A ou do time B. Acertar o resultado correto sempre foi difícil, mas nessa Copa tá mais ainda. Tá muito estranho esse monte de 0 a 0. Mas é isso, faz parte, é Copa do Mundo. Cada jogo é um jogo, não tem de favorito ou não. As seleções dão sempre o seu melhor. E no dia de hoje tivemos a derrota do País de Gales para o Irã por 2 a 0. Surpreendente, eu tinha apostado no 0 a 0 para esse jogo. E estava 0 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, mas o Irã conseguiu fazer 2 gols e complicou muito a vida do País de Gales. Os dois ainda têm chance, mas o País de Gales ficou bem complicado. Também tivemos a derrota do Qatar por 3 a 1 para Senegal. Eu tinha apostado na vitória de 2 a 0 de Senegal. O Qatar conseguiu fazer um gol. O Senegal teve um pouquinho de dificuldade. Eu achei que ia ser um jogo mais fácil para Senegal, não foi. Mas o Qatar é, como a gente já estava comentando, é um time muito ruim. E é a primeira seleção que já está eliminada da Copa do Mundo. A seleção anfitriã já está eliminada da Copa do Mundo na primeira fase e vai fazer o último jogo contra a Holanda só para cumprir tabela. Já Senegal vai ter uma batalhazinha ainda na última rodada, né? Mas depois a gente vai analisar direitinho mais à frente como é que vai ficar essa terceira rodada do Grupo A. Que também teve o empate da Holanda com o Equador, Holanda decepcionando. Holanda já não tinha feito um grande jogo contra Senegal e agora conseguiu empatar com o Equador, sendo que o Equador teve chance de ganhar o jogo. Então é um grupo que está bem estranho e a Holanda não está mostrando por que ela era a grande favorita do grupo. Então agora a gente vai analisar a terceira rodada do grupo A. E no grupo B, empate em 0 a 0 da Inglaterra com os Estados Unidos. Inglaterra que teve um início muito bom, mas não conseguiu sair do zero com os Estados Unidos. Um jogo foi bem ruim mesmo. Foi difícil de escolher quem foi o craque do jogo, que foi escolhido o Pulisic, né, o atacante dos Estados Unidos. Mas o jogo ruim, então podemos dizer que duas zebras. O empate do Equador com a Holanda e o empate dos Estados Unidos com a Inglaterra. E após 2 rodadas ficamos assim no grupo A. Holanda líder com 4 pontos, Equador também com 4, mas nos critérios de desempate a Holanda fica na frente. Senegal com 3 e Qatar eliminado com 0. Na última rodada a Holanda pega o Qatar, então provavelmente a Holanda vai se classificar em primeiro, porque é só ela jogar o mínimo possível para ela ganhar do Qatar e com uma certa diferença de gols. Né? Mas nessa Copa tudo tá muito estranho, mas o correto, o esperado, não é o correto, o esperado é que a Holanda vença o Qatar por 2 ou mais gols de diferença. E Equador e Senegal vão disputar a segunda vaga, só que com a vantagem pro Equador, que conseguiu empatar com a Holanda e Senegal perdeu para a Holanda. Então o empate é do Equador. Se eu fosse os equatorianos, colocava 2 ônibus na frente do gol e garantia essa vaga para as oitavas, porque dificilmente vão conseguir passar em primeiro, porque a Holanda pega o Qatar. Então, já que é para passar em segundo, né, para não ter risco nenhum, vamos fechar. Então, um 0 a 0 nesse jogo não é descartável. E vai ser um jogo bom, porque Senegal vai para cima, porque Senegal precisa da vitória para se classificar e o Equador com empate se classifica. Então eu acredito que veremos um jogo de ataque contra defesa. Mas essa é a situação do grupo. Holanda provavelmente terminará em primeiro, Qatar já está eliminado e Equador e Senegal farão o jogão do grupo A da terceira rodada. Já no grupo B, após os resultados de hoje, o grupo está bem embolado, todo mundo tem chance de passar. Quem tem menos chances é o País de Gales, que ficou no empate com os Estados Unidos e conseguiu perder para o Irã, que na teoria era o time mais fraco desse grupo. E agora ele vai ter que ganhar da Inglaterra com uma certa diferença de gols para conseguir a classificação. Porque ele teria que ultrapassar a Inglaterra, porque ele iria a 4, a Inglaterra já tem 4. Ele teria que ultrapassar a Inglaterra no saldo de gols
E como a Inglaterra tem mais 4 e País de Gales tem menos 2, a diferença é de 6 gols. Como eles se enfrentam, uma vitória de 3-0 de País de Gales sobre a Inglaterra, ou de 3 gols de diferença, empataria o saldo de gols. Porém, tem os gols marcados também. E nos gols marcados, mesmo fazendo 3-0, por exemplo, não chegaria na Inglaterra, que já tem 6 gols. Então, para o País de Gales conseguir a classificação, teria que fazer uma diferença de 4 gols na Inglaterra, que daí sim ele conseguiria a diferença do saldo de gols e ultrapassaria a Inglaterra e deixaria a Inglaterra de fora. Improvável que isso aconteça, então matematicamente País de Gales ainda tem chance, mas eu diria que País de Gales já está eliminado da Copa. Claro que isso é sem depender do resultado do jogo Irã e Estados Unidos, porque Irã e Estados Unidos se enfrentando, se houver um empate e País de Gales ganhar da Inglaterra, tanto Irã quanto Inglaterra quanto País de Gales ficariam com 4 pontos. E o saldo de gols do Irã é menos 2. Com a vitória do País de Gales, ele passaria, teria um saldo melhor de gols do que o Irã, mesmo que ganhasse de 1-0 da Inglaterra. Teria menos 1, o Irã menos 2, e a Inglaterra com mais 3 passariam Inglaterra e País de Gales. Mas daí País de Gales teria que ganhar da Inglaterra de menos de 3 gols de diferença, ou menos de 4 gols de diferença, e torcer para o empate entre Irã e Estados Unidos. Empate esse que é pouco provável, porque as duas equipes têm chance de classificação, quem ganhar está classificado. E na teoria Estados Unidos é melhor que o Irã, então há uma grande possibilidade que passe Inglaterra em primeiro e Estados Unidos em segundo. Mas País de Gales tem chance sim, tem chance, apesar de eu já considerar ele eliminado, ele tem chance, e pode acontecer porque nessa Copa está cheia de surpresas, mas muito provável os Estados Unidos consiga a vitória sobre o Irã e passe Inglaterra ou Irã, ou caso os Estados Unidos não consiga a vitória sobre o Irã, da mesma forma que eu falei que se eu fosse o Equador botava 2 ônibus na frente do gol para se classificar ao invés de Senegal, nesse confronto direto também, se fosse o Irã botava 2 ônibus na frente do gol, mas eu teria que também que torcer para o País de Gales não ganhar da Inglaterra. Então é melhor que um desses dois times ganhe, ou Irã e Estados Unidos. Então o Irã não pode ficar tão fechado assim, porque daí pode complicar. Mas eu acredito na vitória dos Estados Unidos nesse jogo e que passa a Inglaterra em primeiro e Estados Unidos em segundo. Já amanhã temos o grupo C, o grupo da Argentina, que está numa situação bem complicada. Mas ainda é a segunda rodada e tem mais 2 jogos, mas dependendo dos resultados a Argentina pode ser eliminada amanhã. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Então os meus resultados para amanhã é Polônia e Arábia Saudita o empate, já que está acontecendo bastante empate. E apesar da Arábia Saudita ter ganhado a Argentina, a Arábia Saudita é a seleção mais fraca do grupo. E a Polônia até agora não mostrou o futebol dela, o futebol que todos esperavam que ela pudesse ter. Então, para mim, a Polônia é uma decepção e a Arábia Saudita é um raio que caiu uma vez já. Então, eu acredito no empate em 1-1. E acredito também que a Argentina terá um jogo muito, muito, muito duro contra o México. Será um verdadeiro tango argentino a história desse jogo. Eu acredito até que ela saia perdendo para botar mais emoção na história, mas a Argentina vai conseguir virar esse jogo e ganhar de 2-1. E caso essa minha previsão aconteça, teremos a Arábia Saudita em primeiro com 4 pontos e saldo mais 1. Teremos a Argentina em segundo com 3 pontos. Teremos a Polônia com 2 pontos e México com 1 ponto. Ou seja, na última rodada, todo mundo vivo disputando vaga. E na última rodada é a Argentina contra a Polônia, México contra a Arábia Saudita. A Argentina com a vantagem do empate em cima da Polônia, porém com o risco do México aplicar uma goleada na Arábia Saudita e a Argentina e Polônia ficarem de fora, passando a Arábia Saudita e México. Então, se a Argentina ela pretende se classificar, é bom que ela ganhe os 2 jogos, para não depender mais de nenhum resultado, já que ela perdeu para o adversário mais fraco do grupo, ela vai ter que ganhar dos adversários mais fortes. E amanhã um jogão, Argentina e México às 4 horas. E também temos a segunda rodada do grupo D, Tunísia contra a Austrália e França contra a Dinamarca. Eu acredito na vitória da Tunísia, pelo que foi apresentado no primeiro jogo entre as duas seleções.
Tunísia apresentou um futebol melhor que a Austrália, apesar da Austrália ter pego a grande favorita do grupo, que é a França. A Tunísia conseguiu segurar a Dinamarca e teve até chance de ganhar o jogo. Então eu acredito na vitória da Tunísia por 1-0. E também acredito na vitória da França sobre a Dinamarca por 2-1, justamente pelo futebol mostrado pelas duas seleções. A França jogou bem seu primeiro jogo e a Dinamarca decepcionou. Então acredito na vitória da França por 2-1 sobre a Dinamarca, o que complica bastante a vida da Dinamarca no grupo por uma possível classificação. E para a última rodada, a França já classificada pega a Tunísia, precisando apenas do empate para garantir a primeira colocação, porque a Tunísia é a única que poderia passar ela. E a Dinamarca, pegando uma Austrália já desclassificada, teria que ganhar bem e torcer para a França ganhar da Tunísia para ela poder se classificar também. Então a rodada de amanhã pode complicar bastante a vida da Dinamarca e já desclassificar a Austrália. Então o jogão também para a gente acompanhar a França e Dinamarca. E terminamos esse vídeo com a notícia do dia, né? Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo. Os dois sofreram lesão no tornozelo e vão desfalcar a seleção pelo menos nessa fase de grupos. Ainda não se tem certeza quando eles retornarão e se retornarão, então não se sabe se eles vão estar disponíveis nas oitavas, nas quartas, ou se eles vão ficar somente no banco mesmo, ou nem no banco, apoiando a seleção durante essa jornada. Eu acredito que a seleção chegue às quartas sem dificuldade, então muito provavelmente nas quartas de final os dois possam estar de volta. Mas essa é a notícia do dia: Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos devido a lesões após o jogo contra a Sérvia. E esse foi o vídeo de hoje, valeu pessoal, até amanhã, próximo.